De todas as revoluções que aconteceram na Idade Contemporânea, a Revolução Russa, ocorrida em 1917, foi a que mais trouxe esperança de construir um mundo melhor. O movimento tinha como objetivo criar uma sociedade sem classes e sem desigualdades, como um reino da liberdade, repleto de bens materiais e culturais e com justiça social. Mas na prática, esse projeto nunca chegou a se concretizar. Com o passar do período heróico da Revolução, a URSS se transformou num estado totalitário, comandado por uma burocracia privilegiada, a chamada nomenclatura, que anulou a liberdade e impôs um rígido controle sobre todos os setores da sociedade. Esse controle teve efeitos devastadores na economia soviética. O sistema de planejamento paralisou a administração da economia, impedindo que as decisões fossem tomadas com rapidez. A produção agrícola sempre ficou abaixo das expectativas. Com isso, a União Soviética se viu obrigada a importar alimentos até dos Estados Unidos. O país passou a conviver com altos custos de produção, desperdício e baixa qualidade dos produtos. A competição militar com os Estados Unidos assumiu grande parte dos recursos do país e, futuramente, acabou inviabilizando a economia soviética. Mas, para manter essa competitividade, o governo acabou tirando recursos de áreas importantes para manter a qualidade de vida da população. Com todos esses problemas, a economia começou a perder impulso no início da década de 1970, apresentando taxas de crescimento cada vez menores. Já no início dos anos 1980, era possível perceber que a economia caminhava para a estagnação. Os próprios dirigentes reconheceram que estavam perdendo a Guerra Fria para as nações capitalistas. Só havia uma saída para evitar tudo isso: introduzir mudanças profundas no país. Em março de 1985, o principal líder dos reformistas, Mikhail Gorbachev, assumiu a Secretaria-Geral do PSU. 2 meses depois, ele apresentou um amplo projeto de reformas subdivididos em 2 partes. Uma delas chamada de Perestroika, ou reestruturação, que previa a reforma econômica, a democratização controlada do sistema político, o desenvolvimento e a diminuição da influência soviética nos países do leste europeu. A outra, denominada Glasnost, ou transparência, dava liberdade de imprensa e opinião, retirando aos poucos o controle da burocracia estatal sobre a população. Gorbachev promoveu a abertura da economia ao mercado ocidental em busca de investimentos e tecnologia, e em 1987 assinou com o governo dos Estados Unidos um acordo para a eliminação de mísseis nucleares na Europa e Ásia. O relaxamento do controle ocasionado pela Glasnost abriu espaço para manifestações que foram além da União Soviética, atingindo países ao leste europeu. A insatisfação já vinha se reprimindo há muito tempo. Apareceu quando menos esperavam, expressando o desejo de adquirir a autonomia nacional e a liberdade. Na Polônia, o movimento reformista já era antigo e era liderado por Lech Walesa e seus operários que haviam dado início no fim do ano de 1970. Seu objetivo era lutar pelo direito de greve e pela legalização do sindicato independente conhecido como Solidariedade, que mais tarde seria uma grande ferramenta a favor dos comunistas. Em 1989, os políticos que eram ligados à Solidariedade venceram as eleições e formaram um governo de coalizão, ou seja, seria um governo sustentado por vários partidos políticos. Nesse caso, eles iriam dividir com os comunistas. Com isso, teve início a um programa de desestatização da economia, ou mais conhecido como privatização. Com essas mudanças, o Partido Comunista foi completamente desintegrado. Em 1990, Walesa tornou-se o primeiro presidente da Polônia eleito por voto direto. Mas em 1995, devido às dificuldades da economia no mercado, perdeu o cargo para o ex-membro do Partido Comunista Aleksander Kwaśniewski. Em 2000, Aleksander foi reeleito com o intuito de liderar o processo de integração do país à União Europeia. Seu esforço valeu a pena. Em maio de 2004, a Polônia, com outros 7 países do antigo bloco comunista, passaram a fazer parte da União Europeia. Voltando um pouco atrás, na Hungria, o fim do regime comunista se deu de forma pacífica, e em ambos os países começaram a aparecer grupos de comunistas reformadores, que acabaram com a liderança stalinistas e deram início ao diálogo com corrente de oposição. Nos 2 casos, os partidos comunistas foram substituídos por partidos socialistas. Na Hungria, ocorreram várias manifestações. Essas manifestações eram populares a favor da democratização do regime. Em 1990, o país abandonou o comunismo e a oposição, que seriam os socialistas, assumiram o poder. Nessa mesma época, o governo iniciou um processo de privatização, ou seja, ocorreram várias demissões e reduções de gastos sociais. Já na Bulgária, a União das Forças Democráticas chegaram ao governo em 1991, após a conquista dos votos de diversos parlamentos.
O país ingressou então em um período de transição para a economia de mercado, privatizando terras e fechando empresas. Essas mudanças na Bulgária resultaram em mais de 20% da população economicamente ativa em 2002 ficaram desempregadas, o que gerou um tremendo caos devido à perda de seus benefícios sociais. Preso e submetido a um julgamento, Nicolau foi derrubado através de uma revolta na Romênia. Nicolau foi condenado à morte por apropriação de bens públicos e danos à economia nacional. Em 25 de novembro de 1989, ele e sua mulher foram executados. Em 1991, a Romênia ganhou uma nova constituição, instituindo a democracia e a economia de mercado. Mas essa crise, herdada da ditadura, foi mais forte, fazendo com que eles pedissem a ajuda do FMI. Na Tchecoslováquia, o regime democrático foi pacífico. Em novembro, o presidente Gustavo Husak renunciou ao cargo e Havel, que estava preso, saiu para governar provisoriamente. Havel foi confirmado e 3 anos depois, com a aprovação da população, o país se dividiu em 2 nações, República Tcheca e a República Tchecoslováquia. O que foi o Muro de Berlim? Na prática, o Hitler dividiu a Alemanha Oriental, que era sob a influência da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, que tinha influência dos Estados Unidos. Berlim ficou do lado soviético, mas como era capital, também ficou dividida em 2. Entre 1949 e 1961, quase 3 milhões de pessoas mudaram de lado, sendo médicos, engenheiros e tantos outros trabalhadores. Um governante chamado Erich Honecker dirigiu a República Democrática Alemã entre 1971 e 1989. E em seu último ano, ele recusou qualquer reivindicação das mudanças. Diante a esse fato, as ruas ficaram cheias a favor da democracia, fazendo com que o bendito do Erich fosse afastado do seu mandato. No dia 9 de novembro de 1989, milhares de manifestantes derrubaram o Muro de Berlim, e no ano seguinte as 2 Alemanhas aprovaram a reunificação do país em eleições livres. Na Alemanha Oriental foi diferente do restante do leste europeu, pois logo acabou desaparecendo e deixando apenas uma, a República Federal da Alemanha. A Iugoslávia era composta por 6 países: Croácia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Eslovênia e Macedônia. É governada por Josef Tito, que era um cara muito mau, que aterrorizava as pessoas para obrigá-las a aceitar tudo o que ele fizesse no governo. Assim, ele conseguiu manter todos esses povos unidos, ainda que eles tivessem muitas diferenças étnicas, religiosas e culturais. Mas depois da morte de Tito e do fim da URSS, começou o desmembramento da Iugoslávia. Com a independência da Eslovênia e da Macedônia, então, a Bósnia e a Croácia também quiseram se tornar independentes, mas a Sérvia tinha interesse nesses países. Então, teve início a guerra mais sangrenta da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Bósnia. Durante a Guerra da Bósnia, o presidente da Sérvia promoveu uma limpeza étnica, onde ele matou milhões de bósnios e croatas, porque se não existisse mais bósnios e croatas, a Bósnia e a Croácia não iam mais querer a independência. Assim, ocorreram muitos atentados, como o de Sarajevo e Srebrenica, até que um acordo de paz deu fim à guerra e tornou a Bósnia e a Croácia independentes. A Onda revolucionária que varreu o leste europeu tirou a região do controle da URSS, provocando o desaparecimento do Império Soviético. No início de 1990, Gorbachev começou a organizar o 28º Congresso do PCUS, sem que ninguém pudesse prever que ele seria o último. Durante essa reunião, Boris Yeltsin rompeu com o comunismo e assumiu a liderança de um movimento em favor da adoção do pluripartidarismo e da economia de mercado. A essa força se opuseram os comunistas mais conservadores, que queriam manter a antiga ordem e a unidade do país, que estava ameaçada pela emergência de movimentos nacionalistas. O Gorbachev desempenhava o papel de mediador entre os dois grupos. Ele procurava fazer com que as reformas avançassem e, ao mesmo tempo, tentava manter o país unido. Porém, a unidade dependia de um novo pacto federativo, que incluísse certas regalias às repúblicas. Sabendo disso, Gorbachev propôs o Tratado da União,
que deveria ser assinado pelas repúblicas no dia 21 de agosto de 1991. Porém, um dia antes, os setores conservadores do PCUS e das Forças Armadas o prenderam e acabaram assumindo o poder. A reação da população a esse golpe de Estado foi invadir as ruas das principais cidades do país em gigantescas manifestações. À frente delas estava Boris Yeltsin, que acabava de ser eleito pelo voto popular. Essa reação paralisou os golpistas e fez com que Gorbachev voltasse ao poder. Nos meses seguintes, as repúblicas soviéticas do Báltico proclamaram a sua independência. Em dezembro, a longa agonia do país finalmente chegou ao fim. Gorbachev renunciou à presidência e a URSS foi declarada extinta. Criou-se então um novo país, a Federação Russa. Em seguida, foi assinado um acordo instituindo a Comunidade dos Estados Independentes, que era um órgão de coordenação das várias repúblicas que haviam integrado a União Soviética. Eleito em 1991 para a presidência da Federação Russa, Boris Yeltsin acelerou a transição do socialismo burocrático de Estado para o capitalismo. Aboliu também os controles de preço e privatizou empresas estatais. Essas mudanças, elas agravaram bastante na economia e entre 1991 e 1998 o PIB ele registrou queda sucessiva, que aconteceu também nos países do leste europeu. Enquanto isso, crescia a inflação e o desemprego. A crise ela levou à rápida expansão do crime organizado. Grupos criminosos eles se apoderaram de grande parte da economia do país, além de controlar o contrabando, a prostituição e outras atividades ilegais. Intensificaram-se também tensões regionais e em janeiro de 1995, por exemplo, as tropas russas invadiram a Chechênia para esmagar uma revolta de separatistas muçulmanos. Esse conflito ele foi suspenso em 1996 com um acordo de paz, mas as tensões étnicas elas continuaram latentes na região. Em 1998, a economia russa ela entrou em colapso, provocando a queda da bolsa de valores em todo o mundo. A moeda do país, que era o rublo, ela foi desvalorizada em 75%. Daí no ano seguinte o desemprego ele chegou a 14,2%. Em mais uma operação de salvamento, o FMI ele emprestou ao governo russo cerca de 22 bilhões de dólares. Mas com esse dinheiro a crise ela não foi totalmente superada. Daí Yeltsin ele estava quase se reelegendo presidente da Rússia em 1996 e renunciou no fim de 1999, sendo sucedido por Vladimir Putin.